Queridos, vamos uma vez mais com a palavra de Deus aberta neste livro do Êxodo e neste capítulo 17. Desejo nessa oportunidade falar em um dos assuntos que é muito importante para nós. Eu acredito que nós, como servos de Deus, precisamos constantemente estar a observar esse assunto. O texto que nós acabamos de ler é um texto que aqui no Antigo Testamento mostra para nós com clareza o quanto Deus ama o seu povo e quer o bem do seu povo. Vou falar de novo. O quanto Deus ama o seu povo e quer o bem do seu povo. Deus não quer o mal para o seu povo. Deus quer o bem para o seu povo. Ora, Deus, através de Moisés, havia, irmãos, feito maravilhas no Egito, de forma extraordinária, e em um momento na história se ouviu tantos sinais e tanta manifestação de poder, como foi feito ali no Egito, para que Deus manifestasse a sua glória, restaurando, ou por que não dizendo, resgatando o seu povo, tirando o seu povo do Egito, para dirigi-los a uma terra que ele havia prometido. E isso ocorre porque as Escrituras deixam com clareza para nós que o Senhor, após manifestar as pragas, guardando o seu povo em tudo isso, após tirar o seu povo do Egito, ainda, irmãos, não achando pouco, Deus abre o mar para o seu povo atravessar a pé enxuto. E o povo, ao chegar da outra banda, o povo começa a cantar acompanhando a Miriam, né? Tocando o seu pandeiro, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Isso tudo fez o Senhor. Mas vocês pensam que Deus parou por aí? Não. Após Deus manifestar o seu poder, a sua grandeza no meio do seu povo e no meio do Egito, Deus não só abriu o mar vermelho, Deus cuidou do seu povo em todo o trajeto no deserto. Aleluia. Deus quer o bem para o seu povo. É verdade que no meio do Egito, ou no meio do deserto, ocorrem muitas necessidades, mas em todas elas o Senhor cuidou do seu povo. E um dos fatos que nós temos aqui, após o Senhor manifestar de forma gloriosa o seu povo no Monte Horebe, a Bíblia vai dizer que naquele deserto o povo começou, irmãos, a muitas necessidades, e uma delas é apresentada aqui no capítulo 17. O povo começa no deserto a ter sede, e começa a envolver uma grande multidão. Imagina, meus irmãos, o número de pessoas para atender. Aonde encontrar água no deserto? E o povo começa agora a murmurar. O povo começa a reclamar. E para onde vai a reclamação? Vai diretamente ao líder. Porque o líder é o responsável, entre aspas, da situação. E o povo começa a reclamar, só que o povo não reclama só da questão de Moisés, o povo reclama de Deus. E o povo começa a reclamar, meus irmãos, e a Bíblia diz que um aperto foi tão grande para Moisés, que Moisés vai com Arão buscar ao Senhor. E Deus, irmãos, diz o texto para nós, vamos aqui para o texto, que aí é melhor a gente não errar. Veja que a palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo de número 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais a quem?
ao Senhor. É a interrogação de Moisés. Tendo, pois, versículo 3, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares neste deserto, de sede, e nós, e aos nossos filhos, e a nosso gado? E clamou, diz o versículo de número 4, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O que é que Moisés está dizendo? O povo está se revoltando tanto, o povo está se rebelando tanto, que daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Mas Moisés diz isso para quem? Moisés diz isso para quem? É aqui, irmãos, um verdadeiro divisor de águas. Nós não devemos murmurar, nem tampouco reclamar de qualquer que seja a situação. A melhor coisa, fale com Deus. Aleluia. Se está acontecendo alguma coisa, a melhor coisa, ao invés de você murmurar, ao invés de você e eu, nós reclamarmos, fale com Deus. É verdade. Ora, Moisés se viu em aperto, o povo estava em aperto, sem água, sim ou não? Sim. E o que é que o povo fez ali com um grupo, que sempre tem aqueles que são os iniciantes, tá? Sempre tem aqueles que são os que influenciam. E o povo é influenciado por esse grupo, e o povo começa a reclamar de Moisés, e a reclamação não é só uma reclamação, é na verdade uma rebelião, meus irmãos. Ao ponto que Moisés disse: esse povo vai me apedrejar. Mas ele diz para Deus, porque a posição e a postura de quem serve ao Senhor não é reclamar por reclamar, é ir ao Senhor e falar para Ele do que está acontecendo. Aleluia. É essa a postura. Por isso que diz um hino: ao invés de murmurar, canta, que é melhor. E vai aos pés de Jesus e conta o que está acontecendo, que aí vai dar certo. Sim, meu Deus. Porque nós, irmãos, não temos o direito de reclamar. A Bíblia diz, e não, por favor, não me tenha agora por alguém que está afrontando. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Senão dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Deus, irmãos, não falha. Deus não erra. O problema da humanidade é a própria humanidade. Essa foi boa, viu? O problema do homem, irmã Lúcia, é o próprio homem. O problema, irmãos, não é o outro, somos nós. Começa com a gente. Mas é fácil a gente transferir para todo mundo. Mas olha o que Moisés faz. Enquanto o povo se rebela, enquanto o povo murmura contra Deus, contra Moisés, Moisés não murmura nessa hora. Moisés vai para Deus e diz: Deus, esse povo está revoltado e daqui a pouco eles vão me apedrejar. Mas quando a gente toma a atitude certa, Deus nos responde. E olha a direção que Deus vai dar para Moisés. Quem está comigo aqui? Amém. Olha a direção que Deus vai dar para Moisés no versículo de número, irmãos, vamos aqui aos poucos, no versículo de número 5. E disse, depois que disse Moisés ao Senhor, aí disse: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara. E olha o que Deus vai identificar: com que feriste o rio e vai. Que vara é essa, irmãos? É a mesma que Moisés usou para ferir as águas lá do Nilo. Quem está comigo aqui? Amém. A mesma vara que Deus disse para Moisés: toca na água do Nilo e vai, não sei como, mas a água vai ficar vermelha, viu? Vai se tornar sangue, na nossa linguagem, vai se tornar sangue. A mesma manifestação através daquela vara na mão de Moisés
Agora Deus disse: pega ela, a mesma que feriste, o rio, está falando do Nilo, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás o quê? A rocha. E Deus disse: e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero nessa noite, com essa palavra, trazer uma reflexão para nós, nesse assunto que é muito, vou falar de novo, muito importante. E é do dia a dia da gente. Porque não se fala desse assunto só de uma vez, em um dia. Esse assunto nós devemos, enquanto aqui, permanecer com ele. Que assunto é esse, pastor? Cuidado. Obedecer a Deus é sempre melhor. Vou falar de novo. Cuidado. Obedecer a Deus é sempre melhor. Vou reforçar, viu? Não me tenha por repetitivo, mas é para que a sua mente vá processando, o Espírito de Deus tome isso e faça algo dentro de nós aqui essa noite. Cuidado. Obedecer a Deus é sempre melhor. Amém. Moisés pega, então, como disse Deus, pega a vara, a mesma que ele feriu o rio Nilo, e agora ele vai, e Deus disse para ele, o que é que Deus disse? Vai e fere. E o texto diz para nós com muita clareza: assim o fez. E Moisés assim o fez. Moisés obedeceu o que Deus ordenou, o que Deus manda. E quando Moisés assim faz, irmãos, a Bíblia diz assim, versículo de número, que lemos 6, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Isso significa que os maiorais, aqueles que na verdade estavam ali, irmãos, que tinham uma certa influência na liderança, Deus fez com que não dava para levar todo o povo. Então Deus disse assim: dá essa orientação para Moisés, traz, sabe, os líderes, para que eles vejam. Olha o que Deus faz. Pega então a vara e chega na rocha, e tu vai ferir a rocha. E o versículo diz assim, versículo de número 7: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Sabe qual é um dos maiores pecados que o povo de Deus corre o risco de cometer? Um dos maiores pecados, irmãos, é a incredulidade. Vou falar de novo. Às vezes nós ficamos pensando com um monte de outras coisas e queremos nos precaver em um monte de situações, mas um dos pecados que, sabe, que na verdade vou usar uma expressão, é um grande pecado, é a incredulidade. E Moisés chama aquele nome, e ele vai identificar agora aquele nome a partir daquele momento como Massá e Meribá. Aí eu fui, irmãos, buscar o que significa Massá e Meribá. Massá, o significa, irmãos, tentação. E Meribá, contenda. O povo foi tentado e o povo cedeu à tentação, contendeu com Deus. É brincadeira? Tentado, irmãos, ou ser tentado não é pecado. O problema é ceder à tentação. O povo se viu em um momento de uma escassez, de uma necessidade, e daí a pouco, ao invés de falar para Moisés, foram murmurar, reclamar, ao ponto de se rebelar. E Moisés diz: a partir de agora,
esse lugar vai se chamar de Massá e Meribá. Lugar que vocês foram tentados e vocês contenderam. Mas não foi comigo não. Vocês foram tentados pela própria carnalidade de vocês. Porque se tem algo, irmãos, que a gente quer, a gente não tem uma certa paciência, em alguns momentos que a gente quer algo instantâneo. No momento, nós estamos vivendo uma geração, eu chamo essa geração que nós estamos vivendo, estamos incluídos nela, tá? Todos nós. Seja de muito ou de pouca idade, todos nós. Eu chamo essa geração de geração miojo. Macarrão instantâneo, meu irmão. Quer tudo pronto, quer tudo rápido. Geração miojo. Que não aguenta nada. Não aguenta nada. Mas reclama demais. Nós somos parte de uma geração, irmãos, que reclamamos muito e louvamos pouco. Cuidado. Obedecer ainda é a melhor escolha. E quando isso ocorre, irmãos, eu fiquei pensando no caso de Moisés. Porque aqui é um momento que ele está na liderança e ele ouve a voz de Deus. Moisés tem uma relação com Deus muito íntima. Deus fala com Moisés de maneira, irmãos, que não falara com nenhum outro homem. A relação aqui de Deus é uma relação muito próxima. E quando Deus falava, Moisés ouvia e obedecia. Mas olhe bem, o deserto é longo, a caminhada é longa. Vai haver outro momento parecido com esse, e nós vamos lá andar um pouco e vamos agora aprender com Moisés. Moisés vai nos ensinar agora, ele nos ensinou positivamente, mas agora nós vamos aprender uma outra lição, que infelizmente é negativa, mas está registrada para nosso aprendizado. Números capítulo 20. Números 20. Não perca o raciocínio. Não perca o que estou a falar. Cuidado. Obedecer ainda é melhor. Capítulo 20. E eu quero ler com vocês o versículo 7 em diante. E diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Olha o que Deus está dizendo: e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Ora, que posição de líder é esse? Olha o que Moisés está dizendo. Olha a postura agora de Moisés. Já está diferente daquela postura de antes. Quem está comigo aqui? Amém. Olha Moisés dizendo: ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta geração na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meus irmãos, esse assunto é sério. Cuidado.
Obedecer ainda é a melhor escolha. Obedecer a Deus é a melhor escolha. Aleluia. Ora, mesmo Moisés, mesmo Deus, mesmo povo, mas a atitude diferente agora de Moisés. A atitude é a mesma do povo, mas agora Moisés mudou. Isso é sério para nós. Veja que Moisés agora, diante da reclamação do povo, Moisés, irmãos, toma uma atitude que na verdade não condiz com aquilo que Deus queria que ele tomasse. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, Moisés perdeu totalmente, sabe, o equilíbrio. É verdade. Moisés não só perdeu o equilíbrio, como agiu de maneira imprudente. É verdade. Mas é mais do que isso. Isso se chama desobediência a Deus. Você me entende? E a desobediência é gerada. Quem está comigo aqui? Amém. A desobediência é gerada pela incredulidade. Pastor, Moisés cria em Deus, cria. Mas Moisés ficou tão irado que ele pega a vara. Deus disse para ele fazer o quê? Falar. Ora, mas na primeira vez ele não disse para ele ferir? Pois é, mas agora não é para ferir. Porque Deus queria ser santificado através da obediência de Moisés, para que o povo visse que o mesmo Deus que fere e arrocha da água é aquele que com a palavra faz a rocha da água. Deus, irmãos, não é um Deus da mesmice. Deus é Deus de coisas novas. Tem gente que quer ficar, irmãos, no passado. Deus é Deus do passado, mas é Deus do presente e Deus do futuro. Deus tem coisas novas para a sua vida, tem coisas novas para a sua família, tem coisas novas para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode olhar para essa situação da pandemia e dizer assim: olha, não tem mais o que fazer. Não tem para os homens, mas para o nosso Deus. É Deus que faz coisas novas. Glória, glória, aleluia, Jesus. É assim mesmo. Quando olhamos para esse texto, vemos o Moisés não santificando o nome do Senhor com o seu comportamento. E é interessante entender isso, quando no versículo aqui de número 5, irmãos, que lemos, é interessante observar isso. Aliás, 5 não, desculpe-me. O versículo de número 12. Leia comigo o versículo 12. E o Senhor disse a quem? A Moisés. Mas só Moisés e Arão são os dois representantes. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. E o que é que o Senhor disse a Moisés e a Arão? Não fareis esta comunicado. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes. Não me crestes a mim. Temos uma outra versão que esclarece melhor isso aqui. Quem tem uma outra versão? Tem alguém com a outra versão aqui que pode nos ajudar? Fala muito diferente. Fala aí. Versículo 12 do capítulo 20. É números? Números 20. 12, né? 12. Então. E o Senhor disse a Moisés e Arão: não farei esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditaste em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Fala diferente. Esse é o 12. Coisinha pouca. É. Mas escute-me, meus irmãos, o que é com clareza para nós é que a atitude de desobediência de Moisés foi de descrença, de desrespeito para com a ordem de Deus. Essa é a atitude de Moisés. Descrença e também, irmãos, de total desrespeito para com a palavra de Deus. Um erro gravíssimo que nós não podemos cometer é não crer na palavra. E não só não crer. Moisés, ele desrespeitou uma ordenança divina. Meus irmãos, escute-me bem.
aqui embaixo entre os homens, há uma questão de lei. E toda pessoa que não cumpre as leis sofre alguma sanção. Ora, imagina um comandante geral que dá uma ordem para alguém que não é um novato, é alguém que tem plenas compreensão da ordem que é dada. A primeira vez, Deus disse, fere. Mas agora Deus não disse fere, Deus disse fala. Meu Deus, é corte. Irmãos, ainda a melhor escolha é obedecer a Deus. Não faça o que eu e você pensamos. Não tomemos uma decisão que nós queremos. A melhor decisão é a decisão pautada pelas ordenanças divinas. Olhem que o texto está com clareza quando Deus diz para ele: porque não cresces em mim para me santificar. Olha, Moisés, irmãos, não se deixou ser um instrumento de santificar a Deus através da sua atitude. Aí eu fiquei pensando, irmãos, atitudes nossas que nós tomamos, que o nome do Senhor é santificado através de nós. Mas a atitude nossa que nós deixamos de santificar o nome de Deus em nossas vidas. O nosso comportamento pode, irmãos, acontecer isso. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós estamos santificando a palavra de Deus em nós. E quando desobedecemos, estamos deixando de santificar a palavra de Deus em nós. Jesus disse que nós estamos limpos pela palavra que Ele nos deu. Aleluia, Jesus. E eu quero que você e eu entenda que o nosso comportamento vai, de alguma forma, refletir com as nossas atitudes de que nós estamos obedecendo ou não ao Senhor. Mas deixa eu chegar aqui a uma conclusão. Por que é que isso acontece? Por que é que Deus desagradou da atitude de Moisés? Primeiro, era uma desobediência. Sim ou não? Sim. Mas o povo não estava em rebeldia de novo? Estava. O povo não provocou a Deus de novo? Sim. O povo não tentou o Senhor de novo? Sim. Mas você olha e você perceba algo aqui. Vamos fazer uma ilustração bem simples. Vamos pegar a figura de uma mãe. Uma mãe, olha, se o filho desobedecer, ela disciplina, ela corrige, sim ou não? Sim. Mãe que é mãe, que ama, corrige. Sim. Mãe que é mãe, corrige os filhos. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, vai um outro corrigir o filho dela sem autorização dela. Irmãos, é igual uma galinha, meu irmão. Parte para cima. Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar? Deus disse para Moisés: Moisés, o povo é meu. Você fala a rocha, porque assim o meu nome será santificado. Meu Deus. Moisés chama o povo de rebelde. Deus disse para chamar o povo de rebelde. Você só fala a palavra que Deus determina. Ninguém deve falar. Olha, cuidado, meu irmão, minha irmã, dizer assim, ó, a igreja, se tome cuidado, a igreja tem dono, é Jesus. Cuidado quando você fala. Aleluia, é verdade, meu Deus. Isso é muito sério. Tem um monte dizendo assim, aquela igreja. Mas que igreja você está falando? Cuidado que você está falando com a noiva do Cordeiro. Aleluia, Deus. Igreja tem dono. Ora, um tal de Saulo de Tarso se meteu, irmãos, a perseguir. E aí Jesus tem um encontro com ele e diz assim: por que tu me persegues? Ora, mas ele estava perseguindo quem, Paulo? O povo de Deus, a igreja do Senhor. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, o que acontecer, não fale a igreja. Dê nome quem é. Porque é um problema sério, sabe? Um grupo de pessoas, a minoria, toma uma atitude, aí já coloca a culpa
igreja. A igreja de Cristo é imaculada, ela está sendo cada dia mais adornada, porque ela vai se encontrar com o noivo, o dono dela. Cuidado, não toque nela não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você pode falar de mim, você pode falar do irmão, cada um tome conta da sua vida, mas nós podemos até falar, errando, não deveríamos falar, mas podemos até falar. Agora não toque na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, não. É verdade, meu Deus. O problema é que Moisés não estava entendendo, ou não é que não estava entendendo, Moisés atropelou conscientemente esse limite. Ele desobedeceu a Deus, chamando o povo de rebelde, e pegou a vara, e ele não quis nem ter paciência de esperar a água jorrar. Ele bateu 2 vezes, irmãos, e ele bateu naquela hora, ele estava irado. A ira, irmãos, junto com o desespero. Ele bateu e água, quem sabe, não sei, tá? Eu só pensando, o texto não diz, mas quem sabe ele bateu a primeira vez e não saiu nada. Aí ele ficou irado e bateu a segunda vez, e aí jorrou bastante água. Eu que estou pensando assim, tá? Não está escrito não, mas eu tô aqui conjecturando, vai. Mas ele feriu 2 vezes. Eu penso, não está escrito, volto a falar, que ele tenha batido e não tinha saído água. Aí ele ficou mais irado e bateu a segunda vez. Deus não havia mandado ele ferir a rocha, mas somente falar a rocha. A palavra seria suficiente, não precisava ferir. Mas nós queremos fazer da forma que a gente quer. Cuidado. Obedecer ainda é a melhor escolha. Glória a Deus, aleluia. Já encerrei a palavra. Cuidado. Obedecer é melhor escolha. Vamos nos colocar em pé. Agora eu quero encerrar. Meus queridos, pastor, e se eu já tomei uma escolha errada, ainda tem jeito? Ainda dá tempo. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é grande em graça e misericórdia. Eu termino a palavra lembrando a vocês de como eu comecei. Vocês lembram que eu disse que Deus ama o seu povo? Sim. E quer o melhor para o seu povo. Amém, Jesus. Deus não quer o seu pior. Deus não quer o meu pior. Deus quer o melhor para nós. Então o que eu devo fazer? Obedeça, só isso. A obediência é o segredo, irmãos, da bênção de Deus. Eu não estou falando aqui, meu irmão, num sentido aqui que alguém alcança a salvação por obediência simplesmente. Mas a obediência faz parte. Quem me entende o que eu estou dizendo? Nós somos salvos pela graça. Mas essa graça, irmãos, ela é manifesta através das nossas tomadas de decisões, de ações. Alguém que diz que é salvo em Jesus, mas vive pisando no sangue de Jesus, menosprezando a cruz, vivendo uma vida de pecado, e diz que está na graça, me desculpa, isso aí é desgraça, não é graça. É quem obedece à palavra de Deus. Nós não somos salvos por obras, vocês sabem disso muito bem. Mas Paulo lembra para a gente que somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Nossa atitude deve ser de confiança no Senhor, de confiança, de crer que Ele fez e faz. Eu quero orar com você e quero lhe trazer essa palavra. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Pastor, eu já chutei o balde. Ainda tem jeito. Pastor, eu já fiz o que não devia. Ainda tem jeito. Pastor, e agora? Eu só quero trazer a mensagem. Eu não tenho solução, mas eu tenho Deus da solução. Aleluia. Eu não sei o que fazer, mas eu sei quem pode fazer. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Eu não sei como,
mas que Ele faz, Ele faz. Sim, meu Pai, aleluia. Por isso que não adianta a gente vir com, irmãos, não venha andar com Deus, vou falar de novo, não venha querer andar com Deus, irmãos, com uma regrinha montada. Não é regrinha, é relacionamento, é diferente. Tem gente que gostaria de ter, sabe, uma listagem de regra. O que eu devo fazer? É isso. É mais do que isso. Não são regras, é relacionamento com o Senhor, dia a dia. Caminhar com Deus é assim. Caminhar com Deus não é uma única decisão da nossa vida, mas é dia a dia, irmãos. Por isso que vem a palavra em Lucas dizendo com clareza para nós, o Senhor Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Quero orar com você. Não largue a sua cruz. Agarre ela. Leve-a. O Senhor Jesus vai te ajudar. Amém? O Senhor tem uma palavra para você neste louvor. Deixa Deus resolver. Deixa o Senhor fazer o que bem lhe apraz. Ele sabe o que faz, conhece demais teu problema e dor.